Neste domingo, neste dia do Senhor, nós somos convidados a fazermos um questionamento. Será que nós verdadeiramente decidimos por Jesus? Pare e pense. Ninguém pode responder isso para você, a não ser você mesmo. Será que eu sou uma pessoa decidida pelo Senhor? Será que de fato eu escolhi Ele verdadeiramente na minha vida, não simplesmente com minhas palavras, mas crendo nele? Sabem por que estou fazendo este questionamento? Para nós refletirmos aquilo que nós escutamos nesta manhã, nesta liturgia. Olha só que bonito, na primeira leitura da profecia de Ezequiel. Às vezes o que acontece conosco? Nós colocamos a culpa em Deus por conta de algumas coisas que acontecem em nossa vida. Será que nós já não paramos e pensamos assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que está deixando essa pandemia acontecer? Senhor, por que deixou aquela pessoa ir para junto? O Senhor levou essa pessoa da minha vida? Por que será que eu estou passando por essa enfermidade? Por que será que eu estou passando por esse sofrimento? Será que nós já não nos colocamos assim diante do Senhor, colocando a culpa nele de algumas coisas que acontecem em nossa vida? Aí o Senhor vem e diz: olha, pense bem, será que isso que está acontecendo na sua vida não são pelos caminhos errados que você fez? Será que não foram por escolhas erradas que você tomou na sua vida? Será que de repente não foi o seu coração endurecido que fez com que você ficasse nessa situação e não tivesse a humildade de sair dela? E aí nos faz refletir. Se pararmos para pensar, sejamos bem honestos conosco mesmo. Se nós paramos para pensar, os sofrimentos em nossa vida, muitas dificuldades que nós enfrentamos, são por conta de caminhos errados que nós fizemos. Mas, quando aperta, nos faz o quê? Lembrar do Senhor. Essa leitura me fez lembrar sabe de quem? Já viram falar do Padre Léo da Canção Nova, sim ou não? Viram falar do Padre Léo da Canção Nova? Vocês sabem que ele morreu de câncer, o câncer que começou no pulmão, né? E aí, em uma das suas últimas palestras, ele dizia assim: por que eu vou colocar a culpa em Deus no meu câncer? Por que eu vou colocar a culpa nele desse meu sofrimento? Se eu escolhi isto, como assim o padre escolheu isso? Se eu fumei a vida inteira, agora eu estou arcando com as consequências dessa minha má escolha. Ele foi sensato, ele foi honesto, ele foi de Deus. Ele reconheceu aquilo que ele estava vivendo, ele não culpou Deus. Pelo contrário, ele percebeu que Deus estava ajudando ele naquela enfermidade, naquela dificuldade, e temos certeza que hoje ele está junto de Deus no céu. Mas veja que belo exemplo, que belo testemunho para nós. Reconhecer que o nosso sofrimento não é culpa de Deus, mas Ele está o quê? Me ajudando a enfrentar. Pelo contrário, jamais o Senhor tem culpa. Nós escolhemos, nós buscamos, mas da parte de Deus, Ele está o quê? Nos ajudando. Ele está ao nosso lado. Não, vamos, você vai vencer. Eu estou junto de ti, dando-lhe força para superar. Presta atenção aqui. Ele está dando força para superar isso que nós estamos vivendo. Então, paremos e pensemos. Muitos dos nossos sofrimentos são das nossas más escolhas. Nunca culpemos Deus por isso. Da nossa parte, cabe-nos o quê? Aquilo que o profeta disse. Olha, pessoal, vocês que estão no caminho errado aí, presta atenção, tá? Presta atenção. Ainda há tempo de quê? De se converter. Ainda há tempo de voltar de fato para o Senhor. Ainda há tempo de escolher verdadeiramente por Ele. Ou seja, deixar o caminho do pecado, do erro, de tantas coisas, para seguir verdadeiramente o Senhor. Ou seja,
nunca é tarde. E aí paremos e pensemos. O padre perguntou no início dessa reflexão: nós fizemos a escolha por Jesus? Nós fizemos uma escolha verdadeira para Ele, por Ele? Arrepender-se, converter-se, mudar de caminho, é de fato fazer a escolha pelo Senhor. E esta conversão implica em nós o quê? Uma mudança de vida, como nós bem sabemos. Mas é uma mudança de vida que deve nos assemelhar a quem? A Jesus Cristo. Como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo dizendo para nós o quê? Que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E quais foram os sentimentos mais importantes que nós vemos em Jesus Cristo? Ele poderia muito bem, no meio de nós, ele era o próprio Deus. Ele chegar dizendo: eu sou todo poderoso, eu mando anúncio tudo aqui agora, eu sou filho de Deus, e agora sim, vocês são todos meus subalternos, agora eu que mando aqui, eu que dou as graças, os poderes e as curas. Não. Ele se colocou, se esvaziou de si, se colocou na condição humana, a nossa condição, ou seja, ele mostrou a sua humildade. Ai, 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 Padre, ter esses mesmos sentimentos de Cristo. Ele mostrou a humildade. Pois somente aquele que é humilde conhece reconhecer, sabe reconhecer os seus erros, as suas falhas. Somente aquele que é humilde se arrepende e muda de vida. Isto é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ser humilde, reconhecer que de fato o erro, isso que eu estou sofrendo é consequência minha. Eu sou o culpado, não o Senhor, não o outro. Ter os mesmos sentimentos de Cristo nesta condição é justamente isto. Esta humildade que nós devemos ter, reconhecer. Olha, não somos crianças, nós somos adultos, maduros, para reconhecer. A culpa é minha. Senhor, me ajuda agora. Ninguém tem culpa por isso que eu estou sofrendo. Eu escolhi, agora eu preciso ter a humildade de quê? Olha, de decidir verdadeiramente pelo Senhor. Mais um elemento. Decidir pelo Senhor significa o quê? Ter os mesmos sentimentos de Cristo. E aí, nós decidimos de fato pelo Senhor para ter os mesmos sentimentos? Olha o exemplo que Ele dá para nós. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, se rebaixou, esvaziou-se de si, colocou na mesma condição humana nossa, mostrando para nós a humildade. E depois, claro, todo o seu testemunho, todo o seu amor por nós. Isto é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Lembrando aquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, enfim. Ter os mesmos sentimentos do Senhor em nossa vida. Mas preste atenção aqui, vamos acordar, gente. Presta atenção aqui. Não é ter os mesmos sentimentos de Cristo somente da boca para fora, mas é de fato com a nossa vida. Olha ali, Jesus fala para quem no Evangelho? Fala para os padres, fala para os anciãos do povo, ixi Maria, fala para os sacerdotes e os anciãos do povo, ixi Maria, Jesus fala para nós aqui, os padres, os sacerdotes, os anciãos do povo, ou seja, aqueles mais experientes, mais vividos, aqueles conhecedores da lei, que praticavam o culto, que de fato ia no templo, sabia da palavra de Deus, era ministro da Eucaristia, cantava ali, e lia ali, fazia um monte de coisa na igreja, e celebrava bonito, e fazia homenagem para Nossa Senhora, e fazia tudo aquilo, né? Os sacerdotes, os anciãos do povo, era esse. Todos nós aqui, né? A gente assim que está na ativa da igreja, viu? É nós. E aí o Senhor fala o quê para a gente? O que o Senhor fala para a gente? Ele dá o exemplo, né? Olha, ele dá o exemplo. Um pai tem 2 filhos. Preste bem atenção aqui, tá? Quando toca na nossa ferida, a gente começa a ter olhos de lua, desvia aí, né? Nem presta atenção no que o pai está falando, né? Deixa eu ver o negócio lá que eu coloquei no fogão, né? Começa a conversar, pode parar. Vamos prestar atenção aqui, que agora vem a hora das verdades.
Né? É mais difícil, Padre. Mas faz bem para nós. Faz bem para nós ouvir a verdade que o Senhor tem para dizer para nós. Pois bem, o exemplo que o Senhor dá, ele diz assim, olha, um pai tem 2 filhos. E aí o pai pede para o filho, filho, vai trabalhar na vinha. E o filho diz o quê? Eu vou, pai, vou fazer a tua vontade. Aí depois, vai nada. Tá bom, eu vou, mas não vou, depois eu não vou trabalhar na vinha. Aí o outro filho diz, filho, vai trabalhar na minha vinha. Não vou. E depois o que esse filho faz? Vai. E aí qual que agiu de modo correto? Perguntou aí, ó, ministro da Eucaristia, padre, os cantores da igreja, ô ministro, os coroinhas, cerimoniários, os leitores, o catequista. Então, quem que agiu certo aí? Claro, aquele que disse que não e foi. Ah, é? Aí Jesus fala, então, peraí. As prostitutas e os cobradores de impostos, eles os predescerão lá no céu, vão ser os primeiros lá a alcançar o reino dos céus. Porque eles são este exemplo que eu estou dando, tá? Que disseram não, que estão no pecado, estão no erro, mas depois, ao conhecer o Senhor, de fato, é verdadeiramente. De fato, eu me entrego inteiro por Ele. De fato, eu decido por Ele. Ah, por quê? Vocês ouviram João Batista, vocês ouviram o Padre José Sanz, vocês aqui da paróquia ouviram o Padre Parula, vocês ouviram o Padre João Rosa, ouviram o Padre Leandro, o Padre Cleiton, vocês, o Padre João, que beleza. E continuaram do mesmo jeito. Não decidiram por Jesus Cristo. Lá dentro da igreja diziam sim, mas lá em casa, na rua, diziam não. Entenderam? Estes que a gente vê aí usando droga, esses que a gente vê fazendo as coisas erradas, esses que vê aí no mundo perdido, que nós criticamos, julgamos, o dia que eles decidem pelo Senhor, eles decidem de verdade. Buscam ser igual àquilo que o Senhor pede ser lá fora também. E às vezes nós julgamos eles, né? É mais ou menos isso, colocar na prática da nossa vida. Entenderam quem são esses 2 filhos que Jesus fala? É trazer para a nossa realidade. Não adianta nada dizer sim aqui na igreja. Sim, Senhor, nossa, é verdade, tem que ser humilde, tem que ser bom, tem que ser santo, tem que ser honesto, tem que ser justo, mas depois lá fora, na nossa casa, ser outra pessoa. No nosso trabalho, não comportar-se como cristão. Aí Jesus falou, olha meu filho, sinto muito, tá? Não adianta vir em 1597 mil missas, não, tá? Não adianta trabalhar em todas as pastorais da igreja, não. Não adianta nada disso não, se a sua vida aí em casa, no teu trabalho, não corresponde com aquilo que você faz aqui na igreja. Não adianta nada. Sinto muito ele dizer, você pode comer 1 tonelada de hóstia, mas você não vai para o céu. Porque a sua vida não corresponde com aquilo que você celebra. Em outras palavras, é isso que nosso Senhor tem para nos dizer para nós. Por isso, é decidirmos pelo Senhor, de coração. Não é decidir pelo Senhor e ir para a missa todo dia. Não é para decidir pelo Senhor rezar o terço todos os dias. Mas é decidir com a vida pelo Senhor. Eu necessito da missa. Eu necessito da oração. Eu necessito ser semelhante ao Senhor de fato com a minha vida. Não somente dentro da igreja, mas é na fila da lotérica, é no trânsito, é no ônibus, no trem, em casa, ali que eu decido também pelo Senhor. Não adianta nada, o Senhor veja bem claro, viu? Oh, não adianta nada, tá? Nossa, que linda! Nossa, você está linda, ministra. Nossa, que salmo que você cantou, meu bem do céu, coisa linda. Nossa, como você proclamou a leitura, que lindo. Nossa, quanta coisa você faz na igreja. Nossa, você vai para o céu, né? Que nossa, parabéns. Mas em casa, noutra rua, sinto muito, hein? Não é garantia, não, de ganhar o reino do céu. É decidir-se pelo Senhor, verdadeiramente. Isto sim
É caminhar em direção ao reino dos céus. Pensemos, irmãos e irmãs, ninguém pode dizer isso por nós, a não ser nós mesmos decidirmos pelo Senhor. Se questione, se pergunte aí, será que de fato eu me decidi pelo Senhor? Não aparentemente, não dizendo sim, mas na hora do vamos ver, na minha vinha eu não trabalho. Paremos e pensemos que o Senhor nos dê essa graça de nos convertermos e a partir de hoje tomarmos esta decisão de fato sermos coerentes com aquilo que nós comungamos, com aquilo que nós escolhemos. Ai, padre, mas eu não sou. Que bom que você reconhece que não é. Que bom que a gente reconhece que não somos suficientes. Por quê? Se eu acho que eu sou bom, aí então já está na hora de você morrer e ir para o céu. E não, nós estamos nessa busca. A cada dia o Senhor está dizendo assim para nós: olha, escolhe por mim, eu estou contigo, eu estou do teu lado. E de fato levantar a cabeça e vou adiante, porque o Senhor verdadeiramente caminha junto de mim. Mas basta, ou melhor, é necessário que eu decida por Ele. E você, já decidiu de coração pelo Senhor?